Olá pessoal, novamente mais um capítulo, mais uma história a ser contada aqui no Esporte SA. E o convidado de hoje, para mim ele é especial. Eu vou contar para vocês por quê. Porque ele conseguiu um feito histórico. Não sei se vocês estão conseguindo perceber onde eu estou aqui. Eu estou no Clube Associativo Juventus. O moleque travesso que eu tive a honra de bandeirar na Série A. E o nosso entrevistado de hoje é o homem responsável por ter liderado o Moleque Travesso na Série A2 e ter trazido esta grande instituição à Série A do Campeonato Paulista, Thiago Carvalho. Eu sei que você também tem Oliveira, é isso, Tem Thiago? Oliveira também. Tem Oliveira? Final, sim. Mas você prefere o Thiago Carvalho? Acabou ficando, né? Primeiro é um prazer estar aqui com você, tá? Poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Meus avós têm Carvalho, né? Então acabou sempre a minha família em Rio Verde, Goiás, sempre ter esse sobrenome mais forte. E quando eu começo a jogar futebol, meio que acontece e eu gosto e deixa acontecer e ficou bem legal. Bacana, eu vou começar já falando dessa... É impressionante a sua trajetória como treinador, a gente vai comentar um pouco aqui, mas eu quero que você conte para quem está nos acompanhando, em especial para o paulista, né, para o paulistano, o que foi essa saga de, depois de 18 anos, trazer o Juventus para a Série A do Campeonato Paulista? Primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu recebi o convite, eu já imaginava a força que o Juventus tinha por acompanhar. Acho muito legal a camisa, o símbolo, toda essa atmosfera. E quando chego aqui em São Paulo, vejo a ligação que um bairro tem com o clube, que para mim é até muito diferente, né? De encontrar. Ele é um clube muito bairrista. Muito bairrista, né? Muito. E tudo isso para mim é algo legal de participar. A gente chega num início de trabalho de estruturação, um início difícil de poder organizar totalmente um clube, né, e dar... Thiago, então, é importante trazer para quem está nos acompanhando, você pegou essa transição do clube associativo para a SAF já? Ou quando você chegou ainda estava no processo? Não, eu pego o início da SAF. Normalmente a SAF nem tinha entrado no clube e eu já tinha sido contratado. E aí a gente participou, junto com o nosso presidente, o Cláudio, o diretor Arthur, todo esse processo de estruturação da Javari, para a gente ter uma condição na A2, que já está acontecendo já algo maior, mas na questão de estruturação de profissionais, departamentos de futebol, então foi criado tudo do zero. E você acompanhou todo esse processo, assim, da construção da comissão técnica, da formação do elenco para disputar uma Série A2, ou quando você chegou já tinha um elenco pré-estabelecido? Aí tem a SAF, que te contrata nesse processo associação e SAF, e você chega com essa missão de ajudar, como você disse, a reestruturar o clube a lá Mourinho? A lá professor Mourinho? Realmente foi do zero. Não tinha o time, não tinha os jogadores, nem a comissão para isso. Então, tive uma autonomia muito legal, eu gosto disso, né, de ter essa responsabilidade, porque eu acho que esse ambiente é muito importante, as pessoas dentro do ambiente fazem a diferença. O clube, para mim, é feito pelas pessoas que trabalham nele. Legal. Então, a escolha de cada profissional é muito importante para mim. E a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Criar esse departamento, organizar da parte de futebol, acontecendo essa estruturação também, né? Da parte de clube em si, da administrativa, da SAF, e dar um resultado a curto prazo, que para mim, eu falo que não é o certo, mas que a gente está aqui para isso, para fazer esse trabalho sujo. O certo é a gente ter estrutura, se organizar e vencer, talvez daqui a um ano, seria o correto. Mas a gente conseguiu fazer muito bem esse início, que facilita muito. Então você quer dizer que o próximo passo agora é um desafio maior. Você conseguiu, num curto espaço de tempo, levar o Juventus à Série A do Campeonato Paulista. Será que o torcedor juventino, ou melhor, do Moleque Travesso, pode sonhar aí por uma quartas de final, semifinal de Campeonato Paulista, ou ainda é cedo? Eu vou te falar, eu sou sonhador. Eu tenho um presidente que é igual. Nem tô falando comigo, do título, tá? mas eu tô falando de chegar mas a gente no pensa playoff. alto. Eu acho que tudo é possível. Eu não consigo entrar no campeonato e achar que eu não posso ser campeão. Vou ser bem sério, você é o que eu acredito de verdade. Futebol é bom por isso, porque dá pra ser. Nem sempre quem tem mais dinheiro ganha, nem sempre quem tem. Talvez até o melhor time não ganha, porque futebol é um jogo, acontece muitas coisas que podem mudar um pouquinho, né, o caminho.
E eu realmente acredito que um bom trabalho pode fazer a gente chegar. Você trouxe um ponto interessante na sua fala agora, e aí você pode resgatar as suas vitórias como treinador, porque a gente vai falar depois da sua carreira como atleta. Trabalhar com pouco recurso, porque você falou assim, no futebol é possível um time que não tem um orçamento tão robusto entrar em campo 11 contra 11, eu consigo vencer por uma estratégia, pela escolha do elenco, pelo bom ambiente e assim sucessivamente. Sim. Mas a gente sabe da disparidade que nós temos no nosso país. E como é para você, e como foi, né? Eu digo como é porque você já é considerado um treinador que sabe trabalhar com uma folha orçamentária baixa. E mesmo assim conseguir bons resultados. E no Juventus não foi diferente. O Juventus, quando você vem para esse processo, ele estava vivendo uma transição, mas para muitos no meio futebolístico tinha uma dúvida se o Juventus de fato ia se consolidar, se ele de fato ia cumprir com seus orçamentos, a insegurança dos atletas de chegar e falar assim, Thiagão, confio em você, cara, gosto de você, mas não sei se eu vou, Sim. Porque eu não tenho a certeza que eu vou ganhar o meu salário no final do mês, ou o meu bicho que foi prometido, ou o meu direito de imagem. Como foi para você assumir esse desafio, não só como treinador, mas também pensando na composição do elenco, e acredito eu que você... Acredito não, tenho certeza. Ele não me contou isso, tá, gente? Mas ele deve ter ligado para vários jogadores, eu preciso de você, Sim. Eu quero de você nesse projeto e convencê-lo a entrar com você nesse desafio de algo totalmente novo. Sem detalhes, sem recursos. Até aqui a gente iniciar a SAF, então eu vou falar que a gente começou a ter os recursos, que me ajudou bastante. Então facilitou o processo de convencimento, da gente trazer vários atletas que a gente já tinha trabalhado. E eu sou um cara muito chato nisso também, eu não vou para qualquer lugar, sabe? A gente depende de bons lugares para poder trabalhar. Então eu escolho mesmo, né, dentro do possível, que eu acho que vai me dar o que eu quero, o que eu desejo de carreira. Então a gente tinha como carreira fazer esse movimento para São Paulo, aparece o Juventus, a SAF, com a situação financeira melhor, com a condição para eu poder fazer o time. Então tudo isso para mim era legal, e convencer os atletas mostrando que eu tô aqui, acho que já era, eles me conhecendo, já sabem que poderia vir. Mas o início do nosso trabalho, todos os treinadores, enfim, ou todos os profissionais em várias funções, é de baixo orçamento. Então a gente teve, talvez meu primeiro título na presidência, o orçamento, numa folha com a Série D de R$90 mil é muito baixa para quem quer ganhar, quem você quer ser campeão. R$90 mil por mês? Cara, você fez milagre então, porque você conseguiu colocar o Aparecidense campeão da Série D, subiu para a Série C como campeão, que já era uma conquista, praticamente a terceira conquista do clube, né? Me corrija. Sim, acredito que isso. Terceira conquista do clube com essa folha. E não, a Série D, a Série D são 64 times, né? Então... Parece que é fácil pelo nível, óbvio que a Série A, mas hoje a forma de disputa é muito difícil. Então a gente fica... E sem falar assim, acho que você pode trazer essa realidade. Quando a gente fala de uma folha baixa de pagamento de atletas, então trabalhar muito com a vontade do atleta de querer mostrar o seu potencial até para conseguir um clube melhor. Queria que você falasse das estruturas, porque assim, as viagens são longas, os estádios não são os melhores. Sim. A gente sabe, e eu vou voltar aqui depois para mostrar a reforma que está sendo feita na Rua Javari. Hoje eu vou ficar só na expectativa, estou deixando isso para vocês também. Mas uma reforma linda e num estádio centenário que viu Pelé fazer história e agora passando por uma reforma bacana para esse processo de série A1. Mas você viveu na Série D, acho que muita história, dá um livro, não dá não? Essa saga dessa conquista do título? Particularmente... Foi em 22, é isso? Foi em 22. Na verdade é 21 pós-pandemia, se não me engano, se não estiver enganado agora. 20 foi a pandemia, não é isso? Isso, 21. 21 pandemia, é isso. Eu disputei 3 Série D, as 3 eu cheguei no jogo do acesso. Acabei perdendo 2 e ganhei uma. Bateu na trave ali. 3 vezes, pra você ter ideia. Então eu tenho uma experiência boa ali. Realmente é um campeonato muito difícil, porque você pega, né, times do país inteiro. Então o Brasil tem diferentes maneiras de jogar. Perfeito. Isso é algo que é muito levado em conta na Série D. Você tem que saber jogar contra todas as equipes. E tem que saber que tem que ter jogador com força física. Isso, tem que ter um equilíbrio ali legal. Tem que saber chegar forte. Sim. Tem que ter vai ter o campo ruim, que você precisa pôr um time alto. Tudo você vai ter que responder de alguma forma. Você tem que respeitar essas características da competição. As pessoas não têm noção, gente. Se a gente for falar aqui que a gente tem 5 competições, brasileiro, né? Vamos falar assim, brasileiro da Série A,
Série B, Série C, Série D, isso sem falar nas categorias de base, são campeonatos diferentes. São totalmente diferentes. Com Não toda são iguais, certeza, não cada são. um com sua característica. Tem muita gente que acha que não. E eu falo que para ser árbitro de futebol, apitar a Série A é uma forma, Com apitar a certeza. Série B é outra, apitar a Série C, então, nem se fala bem, então, pelo amor de Deus. É totalmente Porque diferente. existe particularidades que a gente está falando. Às vezes o gramado não é bom, Sim, a bola quica mais, com certeza. então dificulta para o árbitro pra Clima, entender o movimento. Frio, o clima. calor. Para vocês, jogadores, vamos pensar assim, treinador tem esse Tem. mesmo peso, essa mesma diferença Tem. e cuidado? Por mais que o futebol não se muda, né? Eu falo do jogo. A essência mesmo. É, da essência. Mas tem isso e você tem que saber responder. Então, a gente vai jogar no Sul, no frio, time forte, fisicamente, bola na área. Você vai pro Nordeste, vai pegar um monte de cara rápido. Então, você entender isso ajuda muito, sabe? O que você vai encontrar, né? Então você está querendo me dizer que você tinha uma estratégia para cada jogo e o seu elenco mudava a cada jogo? Basicamente, eu fiz É muito lá isso. Pep Guardiola no Manchester City. Eu gosto de fazer isso. Você realmente... É porque eu acho assim, nenhum atleta é melhor que o outro. Tem um que corre mais e tem um que é mais qualidade, um que é melhor de cabeça. Eu acho que eles se completam. E se eu posso utilizar cada um no momento melhor para que potencialize o que ele tem, é meu papel. É difícil? É claro, porque é mais responsabilidade para mim. É muito fácil eu deixar só um time e vambora, dando certo. Mas eu prefiro ter a responsabilidade de fazer o que eu acredito e se deu errado, ok. E Thiago, então vamos lá, pegando esse desafio, né? Pegando você lá na Série D, usando o conceito de Pep Guardiola, ou seja, de trabalhar as características do atleta, ou seja, o melhor atleta para determinado jogo. Sim. Em função do adversário. Então você montava os seus titulares. Sim. De acordo com o seu adversário. E os titulares absolutos? Porque você vem de uma escola. Claro. Que os 11 titulares são os 11 titulares. Sim. E, inclusive entra diferente no vestiário. E aí você se torna treinador e fala assim, não, peraí, no meu time não tem titular. Eu vou fazer rodízio. Como você conseguiu passar essa filosofia e essa mudança de mentalidade para jogadores que estão acostumados, quando eu pego a camisa de titular, eu não vou abrir mão dela? É um desafio grande, mas eu sou um cara muito transparente e justo. Então tudo o que é feito é transmitido da melhor maneira para eles, é avisado antes. Você já conversa com o atleta? Já conversa, eu vou fazer por isso. E eu falo que a gente, para poder liderar, quando a gente passa conhecimento e dá certo, a gente ganha autonomia para cada vez estar fazendo. Então quando eu falo que vai acontecer algo, a gente coloca um atleta e ele realiza, naturalmente ninguém vai falar nada. Você vai ganhar mais. Então é uma construção cada equipe que a gente chega. Aqui está acontecendo nesse momento agora, nesse campeonato. É difícil alguns atletas aceitarem, porque é natural, como você falou, ter o costume de jogar e ficar no banco, às vezes, sem não ter jogado mal, para eles não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu realmente acredito nisso, que eu preciso usar. Eu acho que eu ganho outras coisas na questão de deixar todo mundo preparado. Cria uma competitividade interna. Com certeza, é o jeito de eu tirar o máximo de cada atleta, porque só eu tô jogando e não tenho ninguém me incomodando. A partir do ponto que eu mudo, a resposta da semana já é outra. Você entra em zona de conforto. Com então certeza, você trabalha para que não se tenha zona de conforto. Então, assim, para mim é muito natural quando eu faço a mudança, todo mundo já fica, o treino é outro nível. Então, para mim, tirar o máximo de cada atleta, eu faço isso. E, naturalmente, da parte tática, que eu acredito no jogo. Então, se eu acredito que um ponta que é um cara velocista vai me dar vantagem, é ele que vai jogar. E eu tenho a personalidade para fazer isso. Já deu errado, mas vou te falar que a grande maioria das vezes deu certo. A gente depende do atleta desenvolver muito bem. É uma construção que eu ganho também como coletivo, como algo que eu acredito de equipe, de todo mundo se ajudar, todo mundo torcer para o próximo. São coisas que a gente prega durante nosso trabalho e que a gente mostra para eles e mostra como funciona e a gente tenta direcionar os bons comportamentos. Então, além de ser treinador, eu acho que a gente tem função de poder mostrar para eles o que é certo e errado como comportamento. Eu já errei como atleta, então eu já falei para eles, eu errei, você não precisa errar. Então é assim que funciona, respeita o que é passado e faça o seu trabalho muito bem feito. É o que eu falava para os árbitros e para as árbitras, a diferença é que eu já passei. Sim. E assim, não quero que vocês cometam os erros que eu cometi, né? Eu acho que quando a gente tem essa possibilidade, que é a sabedoria, sim, de aprender com o outro, sem ter que passar pelos erros, é uma virtude. Mas que nem todos entendem. É difícil. Então eu acho que esse é um desafio para você, porque assim, a gente está falando do Aparecidense, aí você vai para Caxias, é campeão no Caxias. Vice-campeão gaúcho. Mas vamos falar assim, eu digo campeão porque assim, você chegar na final do Gauchão,
derrubando o Internacional. E era pra ter ganhado o Grêmio, eu vou te falar pra você que foi um jogo... E enfrentando o Grêmio, a gente tá falando aqui de folhas orçamentárias, se você puder abrir, não sei se você pode. Eu acho que o orçamento do Inter e do Grêmio são os principais times do Sul hoje, Os né? dois Quando a gente treinadores fala... eram Mano Menezes e Renato. Eu acho que Então, só ele ganhava 4 vezes a nossa folha. Então Só pronto. ele. Pronto, é tipo isso. Então, assim, você chegar à grande final, eu entendo que é uma vitória o É uma vice-campeonato vitória, com certeza. diante do Grêmio, Sim, sim. pelo elenco do Grêmio e da forma com que foi. Como que foi essa saga, você vivendo? Porque, assim, cada vez que você sobe um passo na carreira, você vai concordar com isso. Há desafios novos, Com há certeza. cobranças novas e necessidade de adaptabilidade e flexibilidade. Então, você sai de uma realidade em Goiás, vai para um outro ambiente no Sul. Como foi essa migração, né? Sim. Olha, fui um treinador na minha terra, com o meu sotaque, com o meu povo, e aí eu vou para uma outra escola, que é a Escola Gaúcha, que é uma escola difícil. Conheço muito. Adoro, acho que um dos momentos mais lindos da minha carreira foi ter bandeirado o Grenal, mas é uma escola complicada. Lá os porquês não é uma vez só. Você tem que explicar por quê, 1, 2, 3, e talvez na quarta ele fala, professor, acho que agora eu começo a concordar com você. Isso é a Escola Gaúcha. Sim. É uma escola muito indagadora, que eu particularmente gosto muito. Como professora, exige muito de nós. Existe muito do conhecimento para você trabalhar o convencimento. Então, como foi essa transição? E no mesmo ano, você ser vice do Gauchão, que é um grande campeonato, e depois você se torna campeão, acho que 2 semanas depois, do Potiguar. Acho que é mais. Foi mais porque a gente demora quase 2 semanas para ir, mas é quase um mês depois. Um mês porque depois. O estadual demorou a acabar. É que o estadual foi mais longo, Isso, né? Não foi tão curto como o paulista, como o gaúcho, Isso. em função dos clubes que disputam o Sim. campeonato brasileiro. Me conta como foi isso. Primeiro, Caxias foi uma situação, não foi só além da questão da cultura. Acho, a primeira coisa, que quando a gente vai para outro estado, a gente tem um reconhecimento maior do que no nosso estado. Isso é um fato, né? As pessoas te respeitam um pouco mais. Na E casa lá... do ferreiro, o isso. espeto é sempre de pau. E eu chego no Caxias numa Série D, onde o Caxias está fora da classificação, a gente consegue classificar em primeiro e a gente acaba perdendo o mata do acesso. E a gente continua pro outro ano. E a gente remonta o time dentro da característica do que eu gosto. E esse foi um dos problemas. E o que você gosta? Isso. Conta o segredo agora pra nós. O Sul aqui. É um jogo de força, de briga, bola na área, e eu gosto de um jogo de posse, um jogo bem jogado, de qualidade. Então, quando a gente monta o time... Então você é fã do Diniz aqui no Brasil? Com certeza. Acho que ele faz algo muito legal, diferente. Eu acho que gosto de muita coisa que ele faz, mas a gente faz algumas, maneira diferente, algumas coisas diferentes. Mas realmente gosto do jogo bem jogado. Hoje, cada dia mais equilibrando isso. É um processo também, porque né? não dá pra querer jogar certeza. em jogos que não dá pra jogar. É isso. A gente tem que saber jogar o jogo. Para mim, hoje, o futebol você tem que saber fazer tudo. Sim. Certo? Bem. Jogar feio, jogar marcar pressão, marcar merda, passe jogar... longo, passe curto. Tem que saber, porque tudo... Ter posse, às vezes, é abrir mão da posse. Às vezes fazer um jogo longo, porque vai ser mais fácil fazer o gol. Então, hoje, como treinador, tenta arrumar esse equilíbrio, mas, de fato, predomina algumas coisas. A gente gosta de ficar com a bola, gosta de ter o controle do jogo e ser protagonista. Então, quando a gente ia no Caxias e vai fazer isso, a torcida, a bola ia no goleiro, quase morria. E aí, né, a gente corria os riscos, mas tudo bem treinado, né? Não é risco porque é treinado. E, naturalmente, no começo há uma restrição, mas no final eu sei que todo mundo amava. Até o jogador gosta. O jogador ama, na verdade. Bonito, né? O jogador gosta de jogar. É que, lamentavelmente, quando você comete um erro na saída de bola no sistema defensivo, porque você sofre pressão, você fala, essa proposta de jogo não dá certo. Mas quando dá certo, que você consegue sair dessa marcação-pressão, tocando a bola, não é? Tendo controle e finaliza em gol, é extraordinário. Então a gente fez talvez 3 ou 4 gols saindo do tiro de meta, pra você ter ideia. Olha aí que sensacional. É isso muito é legal. Extraordinário. Isso é extraordinário. E aí o time foi montado para isso e deu muito certo. Então a gente quebrou um pouco essa questão do jogo lá. Você vê que nos outros anos, os outros treinadores, mesmo perfil vai chegando. Talvez a gente abra algumas portas, né? Sem querer, natural, pela característica, porque na época já chegou o próprio Ipiranga, que era o Luizinho, que é um time também mais ofensivo, de Grêmio e Inter. Então, esse desafio foi muito legal, porque a gente conseguiu potencializar o que a gente acredita e ter resultado, que é o que o futebol pede, né? Então, o futebol, principalmente aqui no Brasil, sim. Aqui você foi um vice com gosto de campeão, na minha modesta opinião. Mas o brasileiro não aceita vice-campeonato. Não aceita. Tem que ser e a gente campeão, acostuma também com isso, querendo, porque era possível ser campeão. Aí você via aquela dor no coração. Fica aquele pesar, assim. Isso, mas é uma lógica. Mas você sabe que vocês fizeram um belíssimo trabalho. Sim, né? foi muito bem feito. Foi uma campanha lindíssima. Linda, e a minha passagem no Caxias foi espetacular, assim, de tudo, sabe?
a identificação que a gente teve com o clube. E aí eu tenho um convite do América de Natal, que é também um início de SAF, pegando o clube e podendo, um projeto muito bacana. O problema é que eu chego na metade do furacão, né? Vamos dizer assim. A gente pega o estadual, mas com um time sem a gente ter formado, tendo que adaptar um pouquinho o jogo, um pouquinho da parte física também do que a gente gosta de fazer com muita dificuldade, bem no meio do ano, para você poder reverter uma parte física de uma grande maioria de atleta, é complicado. Então a gente sofreu muito sem a estrutura ainda. E isso eu quero aproveitar para te perguntar a sua opinião agora. Nós tivemos essa parada da Copa do Mundo, né? Eu vou usar esse seu gancho do que você viveu lá no América, que é assim, a gente tem a pré-temporada no início do ano, os jogadores vêm de férias, passa um processo de adaptação aí de 15 dias e começa o ganho da forma física durante a competição. E a gente está vendo, você com certeza está estudando, até porque vai querer comprar jogador aí, provavelmente, mexer no elenco para o Paulistão do ano de 27, você está assistindo a todos os jogos. Você percebeu uma queda de rendimento nesse retorno da Copa do Mundo? Tudo bem que algumas equipes deram umas férias de 15 dias, voltaram o mesmo processo de início de pré-temporada. E agora está tentando recuperar a forma física no decorrer desse segundo semestre do retorno do Brasileirão. Isso de fato acontece? Isso é real? Houve uma quebra ou poderia ter sido evitado? Pelo que eu estou vendo, você gosta de alta performance. Poderia ter sido pensado? Não? Qual a sua opinião? Sabe que eu acho que eles voltaram melhor do que o normal não seria no meio do ano? A questão de intensidade de jogo. Talvez no contexto de ritmo, que é natural, não, né? Porque você fica um tempo sem jogar. Mas eu vejo os jogadores mais inteiros hoje. Mais inteiros, você fala de terminar o jogo, o jogo os 90 intenso, minutos. os dois times conseguem ser com muita intensidade o jogo em si. Porque a tendência quando você joga quarto sábado é que chega uma hora que ninguém aguenta mais. Sim. E aí o jogo equilibra. Então você pega uma Série A e Série B, é natural que fica muito equilibrado. Porque tá todo mundo fisicamente esgotado. Esgotado, sim. E talvez essa parada vai ser interessante, que eu acho que vai ser diferente esse ano, né? Porque eu acho, aos jogos que eu consegui ver, que tá muito intenso. Naturalmente isso vai cair, mas eu acho que pro campeonato vai ser diferente, porque esse início, alguns times que fizeram uma preparação ideal, pode ter algumas vantagens que não teria. Pode levar uma vantagem nesse retorno que não é comum, porque a tendência que você está falando é fazer um primeiro turno muito forte e um retorno um pouco mais onde todo mundo equilibra ali. Mais cadenciado, até porque você tem competições como a Copa do Brasil, os clubes que estão na Libertadores, na Sul-Americana. Então, o retorno sempre é uma intensidade menor. Sim. E você acha que dessa vez essa parada pode mostrar algo diferente? E aí eu vou dar um exemplo de um Palmeiras... Então o Mirassol pode aproveitar esse momento. Com certeza. Eu acho, mas vou dar um exemplo de um Palmeiras que eu acompanhei um pouquinho de perto do que foi feito, né? Acho que o Palmeiras tem algumas vantagens físicas hoje, muito grandes, pela preparação que foi feita. Eu até fiz um amistoso contra eles, mas eu sei o que é feito, que é algo que a gente acredita também, que eu acho que eles chegaram um pouquinho melhor que os outros. Assim, eu acho também, assim, eu respeito demais o departamento de fisiologia do Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas eu quero que você termine agora, porque eu peguei o seu gancho da história lá no América. Do América. Aí eu pego o América na questão ali de SAF nova e esse processo aí de ter que reverter uma parte física e pôr ideia de jogo. E lá tinha tudo para dar certo na questão de clube, torcida, bem legal, tudo maravilhoso. Mas os resultados não vinham, a gente não conseguia ganhar os jogos. E aí é frustrante, talvez foi um dos lugares que eu mais me sobrecarreguei, porque eu queria que desse certo, né? Mas para mim foi uma experiência muito grande. Até então não tinha recebido tanta pressão como treinador num lugar que tinha que dar resultado, a gente fez um contrato longo. Ser cobrado. Que para mim é muito tranquilo, mas a cobrança talvez de mim era maior de fazer dar certo. Mas também aprendi que eu não posso me sobrecarregar. Às vezes aí a experiência de cada momento, cada time vai te ensinando a dar funções, a respirar, tentar ver as coisas um pouco mais por trás, às vezes afastar para poder pensar melhor. Mas naquele momento eu não tinha tido essa experiência e quis abraçar o mundo e fazer tudo dar certo e não deu certo. Mas que bom, já foi um grande aprendizado também. A gente aprende com isso, essa vontade, né? Sim. A vontade de querer fazer e sente, como a gente pode dizer, o preço ou a pressão do novo desafio, da nossa vontade e também da imaturidade, Thiago. A gente poderia falar como treinador, porque você está num processo de construção. Thiago, a gente estava falando sobre a questão do amadurecimento como treinador. E eu estou te vendo aqui, um treinador jovem, 38 anos, que já está na luta há muito tempo. Então você começou com
como treinador com o quê? 32? 32. 32, não é isso? 32. Quase a mesma idade que eu comecei como instrutora. Que louco, coincidência coincidência. isso. Eu comecei 2 anos depois, oficialmente com 34. E eu lembro que quando eu comecei nesse papel de instruir árbitros, de treinar árbitros para o alto rendimento, se questionava o fato de ser jovem, o rosto de menina. Então você entrar no campo de jogo, montar o treinamento com os jogadores e chegar para o árbitro, não, você tem que chegar aqui, você chegou errado, volta. E homens de 45 anos olhavam assim, o que essa garota tá achando que é? Mas funcionava no treino e depois eles vinham agradecer quando colocava isso em prática no jogo e tomavam boas decisões. E eu acho que você deve ter vivido isso também, de pegar jogadores mais jovens não, porque acaba respeitando, né? Então eu treinar um menino de 18, 21, 22, tá dentro. Sim. Mas quando você pega um jogador com uma idade superior à sua e se fazer respeitar, foi difícil? Foi fácil? Você conseguiu por meio do diálogo? Como foi a sua estratégia para ser aceito e respeitado pelo seu elenco, em especial pelos mais experientes, Sim. que não é fácil, os mais cascudo? E na verdade eu acho que eu tive uma dificuldade maior porque eu parei de jogar na Aparecidense. Eu vi o treinador dos atletas que era meus companheiros. Eram os seus companheiros. Você viveu depois um pouco... de um ano e meio, mas tem a grande maioria que Você estava viveu lá. o que o Felipe Luiz viveu no Flamengo, Com certeza. fazer a transição e treinar os seus próprios companheiros de equipe. Então, talvez para alguns no começo foi difícil de aceitar. Mas eu acho que tem algumas coisas de caráter, até para você poder fazer isso, postura. Eu sempre consegui separar muito bem a parte da amizade profissional. Isso é ótimo. Sabe? Então a cobrança era muito grande minha com eles. Naturalmente a gente tem que mostrar conhecimento também, que isso é importante. Então quando você vai comandar, se você fala para o atleta posicionar de um jeito e isso não dá certo, você perde autonomia. Então naturalmente eu tive que estudar, parei de jogar bola também achando que sabia tudo, não sabia nada, então eu tive que estudar. Mas é uma outra realidade, outra realidade. né? Então a partir do muito. ponto que você estuda e consegue passar isso bem, você é justo, você se posiciona, isso para mim foi muito fácil. E você tem a licença Pro já, né? Então você está habilitado para fazer qualquer equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Então eu tenho todas as licenças. E eu sempre fui um cara que é líder dentro de campo. Eu acho que eu sempre tive o respeito. E eu acho que eu era o líder da palavra, bem líder mesmo, porque eu era um cara que se tivesse que chamar a responsabilidade para mim, para tirar de alguém que está sentindo, eu fazia. Então, naturalmente, como treinador, eu sempre fiz a mesma coisa. Acaba levando. Eu também tinha muito isso, você acredita? E eu acredito muito nisso. Eu, como treinador, eu tô ali para proteger eles. Óbvio que eu vou cobrar no meu momento com eles, a cobrança é muito grande. Mas você preserva a sua equipe. Mas para fora, deu errado, é culpa minha. E tiver que bater no peito, eu vou fazer sempre, porque tá lá dentro é difícil. Fazer tudo é difícil, jogar bola é difícil, não é fácil, a pressão é exagerada. Então eu tenho para mim como esse papel de proteger e desde o começo foi assim em todos os lugares. Então acho que a gente ganha muito fazendo isso, sabe, o respeito dos atletas. Então eu já tive atletas vários, até bem mais velhos que eu, mas eu acho que eles, sabe, com conhecimento, com tudo que a gente passava, do jeito que é passado, né, com a transparência, eu nunca tive problema em lugar nenhum. Então vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta agora do que é o momento atual. Muita gente fala que a gente está numa geração de atletas que é os atletas do mimimi. Que se você chama a atenção mais duro, é assédio moral. Você está desrespeitando. Aí entra o empresário. E aí o jogador não quer ir treinar no dia seguinte. Eu sou de uma geração que você recebia esporro, era humilhado e tinha que chegar no campo do jogo corresponder. Porque se você não correspondesse, você estava fora da escala e não era um jogo. Você ficava fora da escala um mês, falando do árbitro, que é diferente do atleta. O atleta provavelmente ele deixa de ser titular e vai para o banco de reservas. E a gente sequer podia questionar o nosso treinador. Quando eu me torno instrutora de árbitros e gestora, eu percebo que assim, a gente acaba se espelhando nos nossos tutores anteriores, em que o meu desafio era encontrar esse equilíbrio entre a firmeza do qual eu fui treinada com essa nova geração que não aceita ser cobrada da mesma forma com que eu fui. E você está bem nessa linha. Você não é a minha geração, você não levou tanta pancada como eu levei, mas é uma geração que os treinadores ainda eram firmes, ainda eram fortes, batia a boca no vestiário e ficava ali, e no dia seguinte vocês voltavam a jogar e tudo mais. E você vem para uma geração agora que isso já não cabe. Qual é o seu desafio do que você viveu
para esse novo momento do futebol? E você fala da sua liderança nata de conseguir se adaptar, se flexibilizar a esse novo formato de atletas, que aí não é uma culpa sua, Sim. é o que a sociedade está É, te o mundo entregando, mudou, né? né? O mundo mudou bastante. Na época, eu falo que eu jogava, os atletas se resolviam dentro do vestiário também. Exatamente isso. Hoje, o líder daquela época era muito respeitado. Eu lembro que eu cresci escutando várias pessoas, os pais falando para os filhos, quando o treinador falar, você fala alguma coisa, tentando fazer todo mundo virar líder. E isso para mim é um dos erros, né? Acho que o líder é natural, não se explica, a pessoa é. Ele surge naturalmente, é aquele que às vezes é pelo exemplo, Tem vários ele não líderes, fala com nenhum, certeza. mas ele chega no horário, Isso. ele treina Tem um pela direito, qualidade, o treinador tem chama vários a tipos de atenção, líder. ele respeita. Com certeza. Tem aquele que É. não, que é mais pensador, que vai indagar, que vai se colocar, não de Isso. forma desrespeitosa, mas tentando contribuir, Então tem vários tipos de e assim liderança, sucessivamente, né? mas aí a gente perdeu um pouquinho disso porque todo mundo começou a querer ser líder. Todo mundo começou a querer questionar tudo. Questionar tudo e querer aparecer nessa posição e começaram a perder o respeito entre eles. Isso é muito ruim. Isso é um problema. Perdeu-se a hierarquia dentro do Com grupo. toda certeza. E perdeu. E aí o meu papel, e aí eu vou te falar que eu só acredito que dá certo quando a linha no clube é muito definida. Porque eu não posso falar A e o presidente falar B. Perfeito. Porque senão não dá certo. Então eu acho que é a mesma coisa da questão de cobrança, do que sempre foi, porque para mim é um esporte de alto rendimento, não tem como ser diferente, não tem como ser bonzinho. Mas todo mundo tem que falar a mesma língua dentro do clube. Agora me confidencia aqui, você dá esporro de vez em quando no treino? Demais. Tem um momento, eu sou um cara muito tranquilo, mas tem momento que não tem como, né? Faz parte faz do alto parte, rendimento. até porque às vezes os caras estão devagar e você precisa que os caras... você tá apelhado para fazer e os caras não, e não tem como você falar bonzinho. Mas quando tá tudo alinhado, e hoje aqui no Juventus é assim, não tem para onde o atleta ir. Não tem para onde correr. Ou ele faz, ou ele entra dentro da parte de performance, ou ele tá fora. E quando a gente faz isso, que todos os atletas entendem, e chega alguém que não tá fazendo mais, o time já tira. Naturalmente. Já exclui. Então aí você vai vendo que... e aí a gente é campeão por causa disso, porque todo mundo entende o processo, entende as suas funções, o que precisa ser pago para poder ser campeão, os comportamentos que precisam ter. E sabe que tem uma linha de trabalho. Se ele te desrespeitar, ele vai bater no presidente. Vai embora. Assim, não, a autoridade. Ele vai embora, não tem pra onde ir. Então essa importância do respaldo, né? Porque você vê, é uma coisa que eu tenho defendido muito na questão da arbitragem. Que a gente vive um momento muito delicado, você vive isso quando está em campo, que a gente não ter a uniformidade e a consistência da arbitragem em todos os jogos. Mas por que isso não acontece? Porque precisa desse respaldo. O presidente da comissão de arbitragem ele precisa definir uma linha, precisa passar isso para o seu árbitro, o árbitro precisa cumprir, e uma vez que o clube for questionar ou não, sabe que existe uma linha e que esse presidente, se ele está certo, vai ampará-lo, se ele está errado, vai dar crédito ao clube, mas vai chamar esse árbitro para uma melhora, mas existe uma linha muito estabelecida e muito clara. Quando isso não se tem, se perde no meio do caminho. Se perde totalmente, concordo. Então eu concordo plenamente com você, isso é uma das linhas básicas de gestão que eu espero que a arbitragem encontre, porque eu acho que material humano nós temos em todas as frentes aqui no Brasil. Com certeza. Qualidade humana a gente tem de sobra. O que a gente precisa é de boas conduções. A gente concordo demais, condução, boas lideranças. Boas lideranças, boas orientações, nada pautado no empirismo, no achismo, mas em constatação, para a gente crescer em todas as frentes. Então, assim, é bacana te ouvir falar e parece... Gente, eu não dei risada, assim, mas eu estou conversando com o Thiago, já conversei com vários outros treinadores. Ele tem só 38 anos, pouco tempo de carreira, começou aí em 22, 21? 21. 21, então a gente está falando de 6 anos, de história, mas já parece um treinador experiente, robusto. E o que eu quero trazer para você nessa provocação, pela sua fala, pela sua postura, antes de entrar na sua carreira como jogador, que eu quero encerrar com a sua carreira como jogador. Esse momento em que se questiona muito a qualidade do treinador no Brasil, em que a gente não tem treinador compatível, a invasão do treinador estrangeiro, que eu não acho ruim, mas eu acho que precisa de equilíbrio, eu acho que intercâmbio é saudável para todo mundo. Mas por que o treinador de fora consegue espaço e nós, treinadores, conseguimos espaços em poucas frentes? Quando eu digo poucas frentes, a gente tem treinador brasileiro na América do Sul, a gente tem treinador brasileiro na CONCACAF, em especial no México. A gente tem treinador brasileiro
no mercado árabe, mas a gente não tem treinador brasileiro no mercado europeu. E a gente tem treinador europeu no nosso mercado. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que a seleção brasileira hoje tem um treinador estrangeiro? Por que aos poucos o treinador brasileiro gradativamente, entenda o que eu vou dizer, foi perdendo espaço? Porque para a gente ter um treinador europeu hoje na nossa seleção, aí é um pensamento meu e não me matem treinadores. Talvez seja culpa nossa, talvez nós tenhamos permitido isso. Não sei, é um pensar meu crítico, porque assim, igual eu não quero ver a arbitragem brasileira ser comandada por um estrangeiro. Sim. Só que se ela for comandada por um estrangeiro, é porque nós, Tá faltando competência do lado. ex-árbitros, Sim. que poderíamos estar ocupando essa cadeira por meio do conhecimento, por meio de uma formação, de ter buscado uma preparação, não nos qualificamos para ali estar e ter respeito dos nossos pares. Então, eu trago isso também para o meu olhar, tá? Não estou aqui. Sim. Eu gostaria de ouvir você porque você é jovem, você é articulado, você é um cara que para mim está muito claro que se preparou para estar onde está e por isso está conquistando os resultados que está conquistando. E eu espero que você sim consiga colocar o Juventus num lugar onde ele nunca deveria ter saído, porque é um time que eu particularmente respeito demais, tenho uma admiração muito grande, até por ter essa cultura muito paulistana, muito bairrista mesmo, de marcar o nome da cidade, mas eu acredito que você tem um potencial para muito mais, Thiago. Eu acho que você tem potencial para estar aí em grandes camisas que hoje estão batendo cabeça, em contratações caríssimas. Eu acho que poderia ter e olhar um pouco mais para esses novos treinadores que estão surgindo. Eu falo porque eu estudo muito também gestão, estou querendo migrar da arbitragem para a gestão de clube, e eu acho que às vezes o que a gente precisa é ter um olhar mais clínico e mais cuidadoso para nós mesmos. Na Paula, respondendo a pergunta da questão de poder estar chegando num clube grande, né? Eu tenho algumas convicções minhas. Primeiro não gosto de chegar no meio do caminho, nos lugares. Eu acho que é muito ruim pelo que eu gosto de trabalho. E eu acho que é um processo. Eu não quero chegar num clube onde eu vou ter uma oportunidade grande sem ter autonomia. Isso para mim é muito importante. Então não faz sentido eu chegar lá e ser mais um. Não conseguir pôr, né, o que eu acredito. Então você acha que os problemas hoje da fragilidade dos treinadores no nosso país passa pela questão da autonomia nos clubes? Vou te explicar que eu acho que o contexto é bem maior, mas isso para mim é das situações sim que atrapalha. Né, os profissionais jovens que chegam, eles não têm autonomia, eles não têm o tempo, porque chegaram talvez no meio do caminho, naturalmente eles são, né, torrados ali rápido demais, porque não dá tempo de você colocar sua metodologia, seu jogo, jogando quarta e sábado. E aí num clube grande que tem uma pressão grande de resultado, talvez esses profissionais deixam de, né, ter a oportunidade certa. Nem todas as oportunidades são oportunidades. Para mim, se eu não tenho autonomia, se eu não tenho, né, o poder de tomar a decisão mesmo, eu prefiro ficar em casa e fazendo o meu trabalho em outro lugar. E aí, do contexto que você perguntou dos treinadores, para mim é a parte de culpa dos treinadores de não estudar. Acho que é antigo, né? Vamos lá, em 2010, que os portugueses começaram a estudar bastante. Acho que no Brasil não tinha essa busca, que hoje já tem. De se atualizar, De se atualizar, claro. Dessa parte profissional, né? De metodologias de trabalho, enfim, de muitas coisas. Para mim tem parte de imprensa também, porque naturalmente as pessoas que são novas nunca estão preparadas, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. E são também, talvez, pressionados, né, antes do momento, antes de ter uma sequência de trabalho. Você trouxe um ponto agora. Eu sou de uma geração que a imprensa tinha acesso ao treino, tinha acesso ao treinador, tinha acesso ao gestor. Então eu entendo que a cobertura ela era melhor. Hoje se pauta muito na assessoria de imprensa. Você acha que isso também prejudica um pouco entender o que é esse dia a dia da bola, o que é esse time para poder cobrar o treinador? Porque como você trouxe, muitas vezes um treinador ele é contratado, mas não é ele que manda no elenco dele. Sim, Não é ele que determina quem são os 11 titulares. Você sabe disso. Sim. Muitas vezes não passa por ele. Ele tem que seguir uma orientação ou do presidente ou de um executivo. E isso não é trazido. E no passado, quando você assistia o treino, você conseguia perceber, Sim. olha, aqui esse treinador consegue fazer, aqui ele não consegue. Então você conseguia passar as informações com mais veracidade. Eu acho que hoje fica muito à mercê de releases Sim.
de 10, 15 minutos e, lógico, quando a gente tem a oportunidade, como eu estou tendo com você Sim. aqui, de conhecer o profissional, de sentar e dialogar e falar, não, peraí, não é bem assim, E quando eu entendeu? falo da imprensa, é desde sempre, que é natural, Sim. não é, eu falo culpa, é que é natural, né? É assim que funciona o jogo. Eu não pus a imprensa, são vários fatores. Igual os profissionais que contratam não ter, para mim, tanta sabedoria de quem está contratando, né? Tipo, o diretor para contratar o treinador e o porquê que está contratando. Então, eu tenho um time que joga bem e eu contrato um treinador que gosta de marcar. Enfim, essas Que aí é uma situações falha estratégica. estratégicas, mas é porque às vezes não tem capacidade. Eu acho que tudo o futebol está evoluindo. Agora, da parte, o que acontece? O mundo mudou, que hoje tudo que você fala vira algo maior. Viraliza. Então antigamente, eu sei que, né, a imprensa estava ali, e às vezes acontecia alguma coisa e ficava e não era tão grande. Então, acho que a imprensa perdeu espaço no treino, por isso, para mim é um dos fatores, e o outro da questão de estratégia. Hoje todo mundo se estuda. Então, se eu deixo você ver meu treino, e eu estou querendo mudar de uma parte tática, e daqui uma hora o meu adversário já tem isso, não faz sentido para mim. Sim. Então, também essa situação acho que mudou por isso, né? Porque hoje todo mundo se estuda muito, então naturalmente a gente tenta se esconder o máximo possível de informação. Então, assim, acho que o treinador perdeu espaço, primeiro, por falta de personalidade de alguns, não todos, né? Não é. Tem uns profissionais para mim que ainda tem, e eu acho que para eu ter uma vida profissional bem sucedida na questão de times maiores, eu tenho que chegar com autonomia, realmente com autonomia para fazer o que eu acredito. A questão das pessoas que contratam, a questão da imprensa, a questão, sabe, do mundo que mudou, tudo dificultou, talvez, né, a questão do estudo do treinador, tudo fez que a gente perdesse um pouco de espaço. Mas não, tenho certeza que tem muitos treinadores com capacidade, sabe? Que também precisam passar pelo processo. Todo mundo quer, talvez, chegar rápido demais. E eu sei que hoje, pela minha experiência, por mais que eu sou novo, antes de ser jogador, meu pai era treinador, né, Paulo? Então eu tive experiência seu pai demais. foi treinador? Foi também. Então, antes de virar atleta profissional, eu vivi coisas com ele que se repetem hoje. Então, eu sou novo, mas eu tenho uma experiência, talvez, nesse lado bem legal, de entender muito. Então, eu acho que os profissionais têm que se posicionar, sabe? Tem que ter a personalidade. É uma pressão excessiva, eu sei, mas por isso que eu te falei aqui brincando, eu não vejo nada, sabe? Eu sei, não é que tudo é pressão, porque quando eu perco, eu tenho que ir embora, minha família tem que ir embora. Eu sofro uma pressão natural. Mas de fato eu me afasto de tudo porque eu preciso acreditar no que eu faço, sabe? No que eu vejo todos os dias para tomar as decisões. Então eu tento deixar nada afetar. E eu acho que consigo fazer isso muito bem. Se isso vai me levar onde eu quero, eu não sei, mas eu acredito que isso seja o caminho. Não, sim, eu concordo com você. Eu acho que, como eu já disse, né, atuo na comunicação, atuo também na gestão. E eu entendo, falando agora pela ótica do árbitro, que dependendo da situação, do momento em que você tem que preparar e acredita no seu trabalho, tem sim que isolar e se proteger do que é falado, para conseguir ter uma regularidade e uma consistência. Mas é também importante saber o que está sendo falado. Não, com certeza. Porque senão você também não consegue nem se proteger. Eu acho que são mecanismos que o mundo mudou muito e a gente precisa entender o que é essa Quando eu falo isso, é até legal você comentar isso. Mas eu concordo. Sabe? Quando você fala isso... Uma final, eu fiz uma final e indiquei um árbitro aqui em São Paulo, uma final do Campeonato Paulista. E quando saiu o nome do árbitro, queriam me matar, queria matar o árbitro, e a gente estava concentrados. E aí a única coisa que eu cheguei pro árbitro e falei, eu escalei você porque eu sei que você está no melhor momento. Só vou te pedir uma coisa, não veja nada, não leia nada e confie no trabalho que nós fizemos aqui, na concentração, pro jogo. Esse jogo é para você. Sim. E deixa o resto comigo, que é o que você faz, né? Deixa eu apanhar. Isso é legal. Mas sendo mulher ainda, apanhei 3 vezes mais. Mas é legal. E Deus foi tão bom, isso eu lembro com muito carinho, porque ele foi muito questionado e ele foi para a final, fez uma grande final, apitou pênalti no último minuto e a gente entregou com excelência, porque aquilo que você falou, quando a gente confia no trabalho, quando a gente está vivendo com o profissional ali no dia a dia, você sabe quem está no melhor momento. Não é que o outro não seja bom, com certeza. Mas futebol é momento e às vezes para aquele momento você tem que ser. E aí é o nosso desafio como gestores e treinadores, de saber escolher o cara certo para o jogo certo, para o momento certo. Concordo. Quando os astros ajudam isso se alinha,
Acontece o que Acontece. aconteceu, é uma final maravilhosa e que a arbitragem passou É. despercebida. É o mesmo caso que você. E eu Então acho que a eu imprensa, compreendo a sua fala. e acho que a imprensa hoje, ela, você perdeu aquele espaço do campo, então ela não sabe o que acontece no dia a dia. Então eles vão discutir algumas coisas que a gente tá ali, a gente tem certeza do que está acontecendo. Verdade, sabe? concordo com E você. quando eu falo que eu não vejo nada, eu não vejo, porém, não quer dizer que eu não sou preparado. Então, nos jogos, chega informação do que está sendo falado antes da minha entrevista. Eu me preparo também porque eu vou receber perguntas que eu preciso entender Responder. se faz sentido. Então, eu não vejo, mas eu me preparo. Ótimo. Mas eu não vejo porque eu sei que a chateação, talvez, nossa, é maior quando eles atacam, talvez, a pessoa. Porque hoje, às vezes, não é profissional, às vezes é a pessoa. Isso eu corro. Porque é ruim, eu sou igual qualquer outro. Se eu vejo alguém falando mal de mim, eu não vou achar bom. Então, assim, eu não quero ver. Deixa as pessoas acharem. E aí é o trabalho da autorregulação com certeza, também. de poder tá tranquilo, para poder fazer meu trabalho, que também tem uma pressão excessiva, você sabe disso, igual foi o seu. Todos no futebol têm essa pressão. Não, trabalhar com futebol é pressão 24 horas. Você acha que agora, como comunicadora, vê lá nas minhas redes os haters. Muito, é impressionante. Como atacam, e pelo fato de ser mulher, Thiago, imagino. assim, triplica. Imagino. E assim, o homem pode cometer um erro, pode falar uma bobagem, uma asneira até. Sim. E às vezes você está falando o correto, só que é entendido como asneira e você é massacrado e o cara não. E isso faz parte do mercado, Sim. então eu entendo muito bem o que você está trazendo, eu vivi já os dois lados e é bom a gente passar esse sentimento para quem está nos acompanhando também. E para quem está assistindo, para quem é comunicador e quer ser diferente. Eu acho que essa coisa de se respeitar é fundamental. Fazer rapidinho assim, você como atleta começou na base do Vila Nova, não é isso? Sim, fiquei 6 anos ali. Ficou na base do Vila, depois migrou para o profissional e você sofreu uma lesão quando começou, eu não digo declínio, mas é isso que infelizmente acontece na nossa carreira, né? Quando o seu corpo já não começou a corresponder mais, você estava no Cruzeiro. Capitão no Cruzeiro, não? Não, o Cruzeiro não é capitão, não. Mas já era uma liderança, Fábio ali, o já Fábio era uma liderança básica. Eu cheguei... O Fabião era sempre tranquilo, um Fábio. capitão pelo exemplo, né? Sim. Você Mas era o ele é o xerife cara... dentro do campo de jogo. Ali. Eu vou te falar agora muito... Eu cheguei no Cruzeiro com 22, 23, né? Então eu era jovem. Mas pra mim era a mesma coisa. Eu brigava com o Fábio, brigava com o Brinco-Tinga, eu lembro na época que eu estava jogando. Então eu tinha sempre essa personalidade, porque era algo que eu fazia bem, de comandar, né? Então talvez, eu até acho que isso me levou a chegar no nível que eu cheguei. Então é algo para mim realmente que era importante. Eu sabia ali dentro comandar o jogo, ajudar os companheiros, principalmente ali de trás, conseguir se comunicar. Então eu fazia isso com bastante qualidade ali. Então, e aí você me falou, antes da gente começar o nosso bate-papo, que toda derrota do atleta de alto rendimento perder para o próprio corpo. Você teve a lesão, acabou deixando os campos muito cedo. Você até me contou sobre a fama da bola, que é cruel, mas do jogador bichado. Sim. Que você teve que lidar com isso, porque mesmo depois que você conseguiu se recuperar, já estava com carimbo. E dentro desse assunto que é delicado, e eu sei como é delicado, porque eu também já me lesionei como árbitra, e muitas vezes a culpa não é sua, a culpa é do seu preparador físico, e você acaba sendo responsável por causa do gerenciamento de carga. Sim. E eu sou de uma época que não se gerenciava tanto como se gerencia hoje. E você citou aqui no nosso bate-papo, para fechar, a excelência da escola Palmeiras, né? Da Academia Palmeiras, na questão da fisiologia, na questão do preparo, do estudo. Palmeiras hoje tem um jogador que eu entendo assim, ser um cara com talento absurdo, que jogou no Atlético Mineiro, Paulinho. Mas falar um pouquinho do Paulinho, porque assim, é um jogador extraordinário com a bola no pé, mas que não está conseguindo mostrar o seu potencial. E me chama a atenção não conseguir detectar o porquê. Se ele está num centro tão extraordinário que é o Palmeiras hoje, né? Quando a gente fala de avanço tecnológico, de estudo, hoje você tem equipamentos que conseguem fazer o scanner do atleta, se lesionou, tem contribuído pouco para o clube e agora novamente com mais uma lesão. E é um atleta jovem. Sim. E aí, qual que é o seu sentimento quando você vê e você fala assim, pô, parece a minha história se repetindo? Verdade, tem coisas que não dá para poder reverter, né? Então vou dar exemplo, meu joelho acabou a cartilagem, não tem o que fazer, sabe? E é sofrido porque talvez meus 2 últimos anos de carreira, eu treinava e saía com gelo, eu ficava em casa com gelo, fiquei 2 anos dessa maneira, eu não conseguia treinar da maneira que eu sempre treinei. Ou eu treinava mais ou menos e jogava, ou eu treinava bem e não jogava.
Então imagina 2 anos na minha cabeça sofrendo, sabe? Imagina. Sofrendo. E a dor, né? É dor, Conviver com a dor. inchado, todo dia inchado. Então, só que quem talvez minha esposa estava mais próxima sabe o que eu sofria. E às vezes jogava com o joelho inchado e falava para ninguém e vamos. Então 2 anos fazendo isso, chega uma hora que você chega no limite. E quando, lembro até hoje que o doutor falou para mim, ó, se você quer ter uma vida saudável, eu tive a última cirurgia, tirei o menisco, eu tinha um menisco, eu tirei. Aí ficou só osso com osso. Aí falou, se eu parar de jogar bola. Na hora eu falei assim, parei, tipo, foi um alívio para mim, não foi sofrimento. Porque você passou um processo Porque de eu já tinha sofrimento muito sofrido, grande. Então assim, é muito ruim ver um atleta dessa qualidade, né? E Tá você vê que ele se esforça, que ele é Sim. dedicado, que ele é empenhado. E tá numa estrutura muito legal para poder fazer tudo e isso. o corpo não tá correspondendo. Mas de fato é difícil. Eu tive um companheiro que é o Dedé, zagueiro também, Sim, que craque. passou algo mesmo processo. Mesma coisa, mesmo processo. E tem várias tentativas, e acontece muito, né, no nosso esporte. Hoje, eu acho que a tecnologia, tudo, vai fazer com que os jogadores tenham menos isso, aconteça menos. Na nossa época lá, talvez as recuperações eram boas, tal, mas o processo de treinamento não era tão bom igual hoje. Não, hoje evoluiu de metodologia. muito, Então a gente metodologia corria avançou demais. 1000 metros. Não, sem comentário, escadaria. Eu peguei esse final Não, ainda. eu peguei esses Tá treinos, pronto. louco. Sobe escada, desce escada. Então imagina o joelho. Corre 1000, isso. tiro de 1000. Rampa. Então assim, hoje não tem Não mais existe isso. mais isso. Então, acho que os Hoje é mais atletas, específico, vão, graças a Deus, vão durar muito mais tempo aí na questão de carreira e naturalmente não vão ter talvez algumas coisas que alguns ainda vão continuar tendo porque tem uma predisposição, que é natural, né? Sabe, de ter. Mas é ruim, né? Acho que você vê o atleta com toda a qualidade, às vezes sofrendo, tem parte psicológica que vai abalando cada vez mais, Sim. a pressão, né, da expectativa de torcida, de imprensa, de clube, de quando contrata também, tudo isso eu sei que não deve estar sendo muito fácil para ele. Imagino. Tiagão, estamos chegando no final, quero te agradecer por esse bate-papo, te desejar muito, muito sucesso nessa nova temporada aqui à frente do Juventus, na Série A. Casa cheia, vai ser bacana ver a Rua da Javari lotada com esse novo momento. Provavelmente eu vou lá assisti-lo em um jogo ou outro, já vou avisar. Quando eu estiver lá, vou avisar que eu vou estar lá acompanhando vocês. A gente tem 2 perguntas aqui para encerrar o nosso bate-papo relacionado ao esporte. Assim, qual a sua grande referência no esporte que te trouxe, seja familiar, seja um ícone que você se espelha, igual hoje nesse seu novo momento como treinador, que eu sinto que vai ser muito vitorioso. A gente ainda vai se falar muito no decorrer desses anos aí e quem sabe no futuro eu vou poder te dar um abraço e te vendo Claro que sim. dando voos extraordinários na sua trajetória pela dedicação, pelo empenho e pela seriedade que você encara o seu papel como treinador. Eu gosto disso na sua fala. Então eu queria saber qual a sua referência no esporte e qual a mensagem que você aprendeu com o esporte. Né? Porque assim, tem mensagem que a gente carrega para a vida, tipo, no meu caso a disciplina é muito importante. De saber que em alguns momentos você só pode contar consigo mesmo. Não existe outro caminho a não ser você com você. O esporte traz essas coisas marcantes para nós, né? Então assim, sua referência, o que te motiva, o que você tem como referência e o que o esporte trouxe para você como mensagem, como legado. E qual a mensagem que você, Thiago, depois de ter jogado bola, ter realizado o sonho de jogar bola, ter se tornado treinador, passa para quem está te assistindo e que se inspire em você? Eu sempre dou uma referência assim que eu tive na minha infância. Meu primeiro treinador chama João Paraná, lá de Rio Verde. Eu sou do futsal, então até os 15 anos é só futsal, eu vivi muito futsal. E lá ele talvez foi a pessoa que me ensinou a questão de comportamento, era muito rigoroso, mas sempre foi, né, um baita cara. Tem o meu pai, que foi treinador e jogador também, ele jogou no Goiás, enfim, então... Quem foi? Fala o nome do pai. Gercival Garcia o nome dele. Esse é conhecido, rapaz, não! Ó, um abraço! Gercival Garcia. Meu pai jogou e foi treinador depois também. Então, assim, eu venho de uma família que tem tios que jogaram profissionalmente. Então, querido, hein? Querido, seu pai foi muito querido. Então, tem uma galera muito boa. Então, o João Paraná foi uma referência minha como treinador. E eu vou te falar um atleta que sempre me chamou a atenção, que eu lembro muito disso, que era o Dunga. O Dunga. Eu gostava de querido, ver um amigo. essa liderança. Ranzinza, imagina. Gente boa demais. Mas eu Só que verdadeiro, sabe? É o cara que fala... E eu gosto. Não tem filtro. E eu gosto disso. Fala o que pensa. Assim, realmente gosto disso. E eu, naquela época, menino,
eu gostava de ver ele jogar, ele era o capitão, aquilo me chamava a atenção. Então, assim, a gente tem algumas inspirações que fica marcado, né? E o Dunga era isso, sabe, pra mim, na época, eu sempre tive. E a gente sempre vai, às vezes, respondendo isso, vai lembrando, né, um pouco disso. Óbvio que a gente tem várias referências como treinador hoje, tudo, mas essas pessoas, com certeza, fez isso. E o Dunga foi treinador. Com certeza treinador também. da seleção brasileira. E o perfil dele, tudo, então, assim, são algo que sempre me chamou a atenção, sabe, e me agradou, sempre foi uma referência. E o recado é algo que, pra mim, é uma verdade. Tudo começa em acreditar, sabe? Acreditar, não tem como. Eu falo pra todo mundo, tem muita gente que fala assim, você é doido, né? Mas eu falo, vamos ser campeão paulista. Vamos ser campeão paulista, por que não? Por que não, né? Ué, por que não? O custo pra sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo, é o mesmo, né? A você não vai energia pagar é nada. mesmo. Por que você vai sonhar pequeno? Então, Sonha grande. quando a gente chegou aqui, sempre foi pregado ser campeão da A2 e a gente conseguiu. Então, quando todo mundo acredita em algo, eu acho que acontece. Então, acho que o papel nosso, como treinador, gestão, é fazer todo mundo acreditar. Sim. Igual você deu o exemplo do árbitro, que você colocou, ó, acredita em você, você passou uma confiança para ele que naturalmente ele vai, sabe, ajuda muito. Então, realmente, eu sou um cara que acredito muito no que eu faço, em tudo que eu desejo. E eu acho que quando a gente acredita de verdade, a gente consegue conquistar. Então, a gente está aqui trabalhando bastante, vou continuar fazendo, tem muita coisa para ser feita, né? E eu vou estar acreditando que eu vou chegar onde que eu quero, né? Mas dentro do momento certo, nada sem pressa, que a gente está fazendo um caminho bem legal. Amém. Sucesso. Muito obrigada. Vocês gostaram? Eu adorei. Aprendi muito com esse jovem talento, treinador de futebol que conquistou um feito. Depois de 18 anos, trouxe o Juventus para a Série A do Campeonato Paulista. Fique aí, continue nos acompanhando, deixa o like, como a gente fala, né? Indica, compartilha o canal, eu entendo que é importante. E fique ligado, em breve mais uma nova entrevista. Eu gostei, hein? Vou repetir, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Eu estou com o presidente do Juventus, o famoso Tadeu. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, Ana. Beleza. Que acompanhou todo esse processo do clube associativo para a SAF. O Thiago, no nosso bate-papo, falou que ele veio para o Juventus em função desse novo modelo de negócio com o Cláudio na SAF. E, Tadeu, eu queria que você falasse um pouquinho como foi, porque o Juventus é um time extremamente tradicional, bairrista. Muito. Então eu imagino a luta que vocês tiveram aqui internamente para aceitar um gestor, né, externo, que é a SAF. Dá para você contar um pouquinho como foi? Não dá, sei, porque não. Tivemos vários problemas, mas vamos pular alguns que não tem por que falar. Como você já disse, a Moca é um bairro tradicional, muito familiar, os italianos são conservadores. O clube é um centenário e a gente vem aqui hoje, eu estou aqui desde 40 anos no clube. Então já vi a dificuldade que eu tive num problema de você vir do Corinthians para cá, que ele disse, você pode editar, só vou te explicar para onde chegar nessa confusão. Você edita lá. Então a gente chegar aqui no Juventus, o Tadeu Preto, clube italiano. Já foi uma barreira. Já vai vendo aí, estou te Já contando o início, só para você ter ideia. Então eu vim para cá em 87, num jogo contra o Juventus de Corinthians, lá no terrão nosso, lá que a gente brincava. Me convidaram com os amigos em comum. Eu vim, fiquei 32 anos tomando conta dos nossos rachas aqui, que hoje é o Fábio que toma conta, o Fumaça. Sim, o Fumaça. Então aí, disso tudo houve um processo de diretor, vice-presidente, e a gente tem uma paixão pelo clube. Não tem como não se apaixonar. Justamente. Eu moro na Moca, sempre morei na Moca. Você mora aqui? Moro aqui na Moca. Terra boa, hein? Gostoso aqui, muito bom. Meus filhos criados aqui, hoje os netos criados aqui dentro, né? Olha, Tá que que moram no coisa Tatuapé, mas tá perto, tá do lado, tá né? próximo. Então aí, chegando aqui, vieram uma dificuldade danada financeira. Todos os clubes passam por isso, mas vem pós-pandemia. Sim, que foi terrível. A pandemia acabou com muitos clubes. Muito difícil. Mas vamos lá, vamos trabalhar, que é um clube querido, é um clube que ele tem muito atrações para trazer para associado, vamos trazer esse sócio de volta, que a dificuldade passou a ser para todos, né, na pandemia. Sim. Conseguimos resgatar, trazendo aos pouquinhos, fomos melhorando, até que chegamos nessa parte do futebol que, conversando com o presidente, o Reinaldo,
eu não vou participar da Copa Paulista de 2025. Você chegou para o presidente da Federação Paulista e falou, não tenho condições de participar. Deu ele, o Mauro Silva, conversando. Pô, mas Mauro é um você tem- querido, né? Mauro, Extraordinário. é isso. Não, mas tem que dar um jeito. Falei, não tem jeito, cara. Ou eu participo da Copa Paulista, tenho que ter um bom time para chegar no objetivo, porque senão o pessoal vai gastar. E deixa de pagar o 13º, são 210 funcionários aqui. Ele entendeu É a que situação. você pensou também no clube do associativo, social- né? Justamente, porque a Copa Não Paulista... só na diretoria futebol, O né? futebol da Copa Paulista, você sabe que ela tem um norte, é você ser vice ou campeão. Se Perfeito. não for isso, você só tem despesa. Então, você acaba sendo É um chacoalhado, campeonato importante para você participar, Sim. desde que você conquiste ou Tem um seja time vice. competitivo, Isso. né? E eu não tinha dinheiro para isso. Eu ia só Perfeito. ia ser mais um coadjuvante. E aí ele te deu a ideia de pensar na Aí ele SAF. falou, não, ele falou, ó, você vê que é melhor. Tá bom, vê que é melhor. A gente já estava pensando em trazer algum parceiro, né? Parceiro, ótimo. né? Conversa com um, conversa com o outro, a gente tem amizade com alguns empresários e tal, até que chegou o Cláudio Fioreto. Olha aí, O Cláudio já tinha falado comigo em 2024. sim, Tinha conversado e tal, mas sumiu. Falou mais nada. adormeceu a Adormeceu, proposta. Isso. Aí retornou, talvez ele estava atrás de investidores, né? Aí ele veio, conversamos, sentamos, isso foi em julho, mais ou menos isso aí, um ano atrás. Um ano e Isso, pouco, né? exatamente, isso. Em novembro sacramentamos, assinamos o contrato da SAF e tal, que você sabe que demora um pouco. Assim. Sim, tem todo um Vai, processo volta, jurídico, sim. Justamente, né? Até acertar, acertamos. Foi uma coisa até para nós, um prematuro, já está na 1, e não era esse o objetivo. O Thiago comenta sobre isso, não que era foi até inesperado, um inesperado positivo. Positivo. Acertamos, demos uma continuidade nesse trabalho. Aí vamos às contratações. Aí o primeiro, como já foi feito, você já fez a entrevista com ele, nosso amigo Thiago, que Deus o abençoou, fez um belo trabalho. O começo foi um pouco árduo para ele, de falta de conhecimento, uma dois, São Paulo, que ela é pegada e tal. Mas tomou o rumo, deu certo, graças a Deus, e chegamos lá na 1. E né? olha que beleza. Agora, Tadeu, eu te pergunto, o que podemos esperar do Juventus na Série A e no planejamento? Porque eu sei, já me falaram aqui, que o estádio da Rua Javari está em reforma. Pois Então é, tem coisa boa e bonita para o futuro. No futuro. Que isso existe um planejamento, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que se espera. E se vai ter, se o Juventus da Moca, que é conhecido como moleque travesso, vai voltar a ter as molecas. Vai, o futebol feminino. precisa, Afinal, já- o ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? De futebol feminino. Parece que por ser uma obrigação E uma até. camisa de tradição, né? O Sem futebol dúvida. feminino do O Juventus ele sempre é uma foi- marca muito respeitada no Nós cenário temos nacional. uma pessoa aqui que está entre nós hoje também, aqui no clube, que é a Magali, que é pioneira dentro do futebol feminino, craque, né? craque. É a craque que trouxe isso aqui para o Juventus, que hoje tem até algumas meninas jogando por aí ainda que saíram daqui. Sim, tá. Mas nós Inclusive vamos a ter, já treinadora tamo- do Corinthians, a Sim, Emily, é isso. saiu daqui, não é Saiu, isso? sem dúvida, é isso mesmo. Mas a ideia nossa é agora, começar no mês de novembro, implantar o futebol feminino, começar a correr, já junto Ótimo, já tem um uma- planejamento para isso. alterações na 1, né, que precisamos colocar na 1 aqueles atletas dentro de uma série, não desmerecendo quem está na 2, é só para um complemento. Presidente, quais são os próximos passos da projetos. SAF, né? Eu acho que os projetos que vêm pela frente, eu já percebi que o estádio da Rua Javari está passando por reformas, então já é um passo novo. Com a chegada do Thiago, vocês conquistaram o acesso à Série A1. O que vem pela frente? Vai voltar a ter futebol feminino, afinal... O Juventus é uma camisa importante que revelou grandes jogadoras, inclusive a Emily, que está no Corinthians hoje, passou por aqui. Quais são? Quero A saber. ideia é essa mesmo, o projeto é esse, a gente ter um futebol feminino, começar a implantar agora a partir de novembro, mais uns 60 dias, começar a trabalhar com isso. Sim. Apesar de ser da SAF, tá? Que nós somos uma associação hoje, mas isso é lá embaixo Sim, na mas esse Javari. é o projeto do É um futebol projeto, com a isso. SAF. Como né? é o projeto da reforma da Javari, que eu acredito que mais uns 40 dias a Javari estará pronta, né? Sensacional. Independente só da iluminação, ainda que vai demorar um pouquinho, porque nós temos a intenção de jogar na Javari. Olha, Você está entendendo? Então parece que é para 12 mil lugares. e vai já essa conseguir atender essa solicitação da Federação Paulista. Porque, como eu já falei anteriormente, o Juventus é uma família. Você tirar o Juventus jogar
Palmeiras e Juventus, não Corinthians, faz tirar sentido, daqui tem e que levar jogar pro... aqui. Tem que jogar aqui. Tem que jogar na Javari. Aí você é mais xingado ainda, como eu já fui trazendo a SAF. Só que depois teve uma fila pedindo desculpa, né? Teve uma fila lá pedindo desculpa que deu certo. E ó, né? apitar na Javari não é fácil não, rapaz. você Eu já já fiz teve lá, grandes né? jogos ali, é fumaça. Entendeu? Então, é fumaça mesmo, ali é fumaça. Mas essa é a ideia, esse o projeto é esse, para vir fazer jogo aqui por tudo esses 19 anos fora da Série A1, né? Sim. Então queremos trazer o futebol novamente, o futebol vai ser mais raiz, como dizem, por causa das modernidades, mudanças, né? que nós estamos fazendo, né? Que a SAF faz. Mas o projeto é esse, e melhorar o associado, né? O associado aqui vai ter uma coisa muito boa, porque vai vir investimento da SAF Que para vai o clube, agregar valor vai agregar ao aqui na clube. sede, né? Ah, Que também presidente. estamos fazendo grandes melhorias aqui, a climatização da piscina olímpica, né? O Salão Nobre ali, como vocês já viram, está em reforma, que a gente quer trazer grandes atrações para cá, né? Novamente para o nosso que clube, como excelente, sempre presidente. foi bacana, como não é uma coisa só para ficar sabendo, como já está vindo o primeiro a fechar com a gente que veio ver, depois já foi o Roberto Carlos, já fechou. Ótimo. Né? Então, com a vinda dele, outros vêm atrás, né? Que ele é o chefe, ele é o sensacional. árbitro. Ele fechou o Então, Inter de Limeira agora, né? Não, o Roberto Carlos, que eu digo, o cantor. Ah, o Roberto Carlos vai vir cantar aqui. Dia 19 de setembro Olha agora. aí, então a gente tem um ele vem. furo, gente. Porque ele falou Roberto Carlos, eu falei, ó, Roberto Carlos. Com o Roberto que O pegou o Roberto Carlos jogador tá investindo em tudo que é lugar. Não é Tá. o Roberto Carlos jogador. É. O Roberto Carlos cantor estará Cantor. aqui, então já Dia é 19, dentro isso. desse processo. Dessa renovação do nosso Salão Nobre, né? Para ele fazendo Então, essa abertura. Aí vem atrás, porque sabe que a exigência dele é muito grande para o show que ele você não faz. tá convidando qualquer cantor, né? Pois é o rei. então é Nada isso que a mais, gente nada quer. menos que o rei. O rei, é ele mesmo. Presidente, muito obrigada por esse que bate-papo. isso. Foi um Sucesso prazer. com esse novo projeto. Que Obrigado o aqui Moleque por você vir Travesso conhecer faça uma aqui. excelente venha mais campanha, vezes. viu? A hora que E precisar, olha, estamos obrigado de ótimos. coração pela atenção. Sucesso. É isso. Parabéns aí pelo programa, tá? Obrigado.